noite. Boa noite. O presidente Lula diz que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a relação com a China. E assina 15 acordos com o líder chinês Xi Jinping. A Agência Espacial Europeia lança uma missão que vai investigar a possibilidade de vida em Júpiter. Uma alpinista sai da caverna em que se isolou durante 500 dias. As brasileiras que tinham sido presas injustamente na Alemanha chegam a Goiânia. Um incêndio no Recife mata pessoas num abrigo para crianças e adolescentes. O Conselho Constitucional da França autoriza Emmanuel Macron a sancionar a reforma das aposentadorias. O Jornal Nacional tem acesso ao depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre as joias milionárias não declaradas à Receita. Ele afirmou ter conversado pessoalmente com o então diretor da Receita Federal sobre o assunto. O Jornal Nacional está começando. O presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping assinaram hoje 15 acordos bilaterais. A reportagem é dos enviados especiais a Pequim, Ismar Madeira e Anderson Gásio. Os compromissos oficiais seguiram um roteiro com uma ordem hierárquica significativa. Primeiro, o encontro foi com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Luzi, no Grande Palácio do Povo. Nesta reunião, Lula afirmou que quer elevar o patamar da parceria estratégica entre os dois países, ampliar os fluxos de comércio e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial. Na Praça da Paz Celestial, Lula depositou flores no Monumento dos Heróis do Povo, acompanhado da mulher, Janja. Em seguida, se encontrou com o primeiro-ministro, Li Qiang. À tarde, o presidente Lula teve os principais compromissos desta viagem à China. Foram aqui, no Grande Palácio do Povo, o encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Lula foi recebido pelo presidente chinês em frente ao prédio. Xi Jinping está no poder há 10 anos e, recentemente, ganhou um inédito terceiro mandato na presidência. A cerimônia de hoje foi a primeira recepção completa a um chefe de Estado e de governo desde a reabertura da China em dezembro, com o fim da política de Covid-0. A banda militar deu o tom do encontro, tocando a música Novo Tempo, de Ivan Lins. No encontro com ministros dos dois lados, Xi Jinping disse estar feliz de ver Lula recuperado da pneumonia, que levou ao adiamento da visita prevista originalmente para o fim do mês passado, e se referiu a ele como um amigo de longa data. O presidente chinês celebrou esta nova fase de parceria, que, segundo ele, pode trazer novas oportunidades para os dois países e um papel importante para a paz e o desenvolvimento mundiais. Xi Jinping disse a Lula que as relações entre Brasil e China são prioridade na diplomacia chinesa. Lula, por sua vez, disse que a parceria transcende o comércio. Destacou a colaboração nas áreas de ciência e tecnologia e o desejo de novas cooperações para a transição energética limpa, com o uso das matrizes solar e eólica. Lula ainda disse que o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento até 2030, para contribuir com a preservação do planeta. Ele também disse que quer participar do desenvolvimento da inteligência artificial construída pelos chineses. O presidente lembrou a visita de ontem a uma empresa de tecnologia considerada uma ameaça à segurança pelos Estados Unidos. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Os dois ainda tiveram uma conversa sobre o conflito na Ucrânia e concordaram que o diálogo é a única solução. O Brasil tem insistido na criação de um grupo de países para intermediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Os dois governos assinaram 15 acordos nas áreas do comércio, cultura, agricultura, pecuária, meio ambiente, infraestrutura e tecnologia, que inclui o desenvolvimento de inteligência artificial e redes 5G para a internet, e o desenvolvimento de satélites para observar o desmatamento na Amazônia. Na área de educação, há previsão de intercâmbio de acadêmicos e de alunos. Na cultura, parceria de produções audiovisuais. E na infraestrutura, a construção de estradas, ferrovias, aeroportos, portos, redes de transmissão e infraestrutura de comunicação internacional. Lula e Xi Jinping também assinaram uma declaração conjunta, pedindo ações urgentes para combater as mudanças climáticas
e erradicar a pobreza e a fome. Depois de um jantar oferecido por Xi Jinping, estava prevista a declaração do presidente à imprensa. Mas o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, pediu desculpas em nome do presidente e disse que a agenda foi muito intensa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a parceria com a China não significa um afastamento dos Estados Unidos. Não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo de um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Mas nós estamos fazendo um esforço de aproximação, queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas na verdade nós estamos vivendo quase que um momento de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram no governo passado o Brasil, tomaram a decisão de deixar o Brasil. E nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses 3 grandes blocos comerciais, que é Estados Unidos, União Europeia e China. Durante a viagem, o presidente Lula sugeriu a substituição do dólar por outras moedas em transações comerciais. Uma convenção que surgiu ainda na primeira metade do século passado. Quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, as economias dos países europeus estavam quebradas. Em 1944, europeus e americanos se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para discutir como seria o novo sistema monetário internacional, para trazer estabilidade econômica e equilibrar as transações internacionais. Como os americanos tinham 2/3 das reservas de ouro do planeta e o metal foi usado como padrão durante décadas, o dólar se impôs como moeda para as transações entre Estados Unidos e Europa. E, aos poucos, ultrapassou as moedas europeias no comércio internacional em todo o mundo, como conta Zoe Liu, especialista de política econômica do Conselho de Relações Internacionais em Nova York. Em 1974, Estados Unidos e Arábia Saudita concordaram em cotar o petróleo em dólares. É o início da ideia do petrodólar, que levou à dominância da moeda americana que vemos hoje. Se os BRICS decidissem substituir o dólar no comércio entre os países do grupo, provavelmente teriam que criar uma cesta de moedas. Segundo os economistas, funcionaria assim. Cada moeda teria um peso diferente, que correspondesse ao tamanho da economia de cada país. O yuan da China teria mais peso, porque o país tem a segunda maior economia do mundo. A rúpia indiana viria em segundo lugar, seguida do real brasileiro, do rublo russo e do rand sul-africano. Ontem, na China, o presidente Lula defendeu o uso de outras moedas, além do dólar, nas transações entre os integrantes dos BRICS. E hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que existe uma discussão sobre o assunto nos BRICS e no Mercosul. A ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. O diretor adjunto do FMI para o hemisfério ocidental, Nigel Chalk, disse que para se afastar do dólar, os BRICS teriam que ter mercados financeiros mais fortes. A professora Liu explica que, em vez de uma cesta, a moeda chinesa também poderia ser usada como referência no comércio entre os BRICS. Mas ela diz que essa troca teria consequências para a economia americana. Reduziria a capacidade de os Estados Unidos se endividarem emitindo títulos do governo americano, que são considerados investimentos extremamente seguros. No campo político, enfraqueceria, por exemplo, a capacidade dos americanos imporem sanções contra outros países, como é o caso da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. O dólar ainda é a moeda dominante, mas isso não significa que será assim para sempre. Neste momento, não há outra pronta para substituir o dólar.
Nessa semana, a cotação do dólar aqui no Brasil recuou quase 3%. Hoje terminou o quarto dia seguido de queda em R$ 4,91. Economistas destacam a entrada de recursos de exportadores de grãos, mas principalmente os dados mais recentes que indicam desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Isso indica que o ciclo de alta dos juros por lá está perto do fim, o que torna mais atraentes os mercados emergentes como o Brasil. O principal índice da Bolsa Brasileira subiu mais de 5% na semana. O setor de serviços recuou 3,1% em janeiro na comparação com dezembro. Foi o pior resultado para o mês desde o início da pesquisa, em 2011. E isso imediatamente depois de o setor ter atingido o ponto mais alto da série histórica. Segundo o IBGE, o segmento de transportes foi o que mais pesou na queda. O governo enviou hoje ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Segundo o projeto, se o novo arcabouço fiscal for aprovado, o governo vai poder gastar 172 bilhões de reais a mais do que com as regras atuais, sem ter déficit nas contas públicas. O novo arcabouço é uma proposta para substituir o teto de gastos. O projeto da LDO prevê que a inflação deste ano seja de 5,2% e que o salário mínimo do ano que vem vai ser corrigido por esse percentual. Assim, o mínimo em 2024 será de R$ 1.389. O Conselho Constitucional da França aprovou a reforma da Previdência do governo Emmanuel Macron. Era a etapa que faltava para que as mudanças nas aposentadorias possam entrar em vigor. O órgão que analisa se uma nova lei está de acordo com a Constituição francesa aprovou os pontos essenciais do projeto. Principalmente o aumento gradual da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. O Conselho Constitucional também rejeitou um pedido de referendo da oposição que queria que os franceses fossem às urnas para responder se seriam ou não a favor de fixar a idade mínima de aposentadoria em 62 anos. Com as decisões de hoje, o presidente Emmanuel Macron deve assinar a nova lei previdenciária da França nas próximas 48 horas. Manifestantes foram às ruas em várias cidades do país logo depois do anúncio do Conselho. Em Paris, houve protestos na frente da prefeitura. E confronto entre manifestantes e policiais. Sindicatos de várias categorias prometeram manter a pressão e a oposição já protocolou um novo pedido de referendo. O governo argumenta que a reforma é necessária para evitar o colapso do sistema de aposentadoria. Os gastos com a Previdência equivalem a cerca de 14% do PIB francês. E mesmo com a mudança, a França seguirá com uma das menores idades mínimas de aposentadoria entre as principais economias da Europa. A previsão é que a nova lei passe a valer em setembro. A seguir, a chegada das brasileiras que tinham sido presas injustamente na Alemanha. A missão europeia para investigar Júpiter. As brasileiras presas injustamente na Alemanha por tráfico internacional de drogas já estão em casa. Cátia, na Bahia, e Jeane Poalini desembarcaram hoje de manhã em Goiânia. Elas ficaram 38 dias presas em Frankfurt porque golpistas puseram as etiquetas de identificação da bagagem delas em malas cheias de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. O Ministério da Justiça brasileiro enviou à Alemanha a investigação sobre a quadrilha que agia no aeroporto. E a Cátia e a Jeane foram liberadas. Na volta ao Brasil, durante a escala em São Paulo, elas falaram sobre o caso. Fomos presas de forma muito injusta. Pagando já por 38 dias um crime que não nos pertence. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento aqui a todos os envolvidos que trabalharam juntos para mandar todas as provas para a polícia alemã, para o governo alemão. Nós sabemos que o envio desses vídeos foram fundamentais para a nossa liberdade. Sem ele, provavelmente, nós iríamos pagar por um crime que nós não cometemos. O incêndio num abrigo de crianças e adolescentes do Recife teve... O desespero chamou a atenção dos vizinhos de madrugada. Eu fiquei em pânico, escutando aquelas vozes gritando.
não. Me deparei com uma criança na janela pedindo socorro. Ela era gradeada. Cortei a grade e a partir daí já tinha outros vizinhos que ajudaram a tirar essa criança. Uns entraram na casa também e a gente foi conseguindo retirar uma boa parte das crianças. Imagens mostram o momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao abrigo para combater o fogo e socorrer as vítimas. Nesses 16 anos, está entre as principais, né, das coisas mais horríveis que eu já presenciei. Vimos uma cena muito crítica no local. Algumas crianças desacordadas. 3 crianças e uma funcionária morreram. Margarete da Silva, de 62 anos, era cuidadora e trabalhava no abrigo Lar Paulo de Tarso há mais de 10 anos. Nós sempre falamos que o lar é a meta dele, o sonho dele, é ser cada vez mais um lar que acolhe, sendo cada vez menos uma instituição que abriga. E nós temos essa criança como filho do coração. 13 feridos estão internados em 3 hospitais da região metropolitana do Recife. Alguns em situação grave. São 2 condições que têm um tratamento de longo prazo. Tanto a queimadura da pele, quanto, principalmente, mais grave, as queimaduras dos pulmões. O trabalho da perícia para investigar as causas do incêndio só aconteceu algumas horas depois, porque o abrigo estava aquecido por conta das chamas e havia riscos de desabamento. 3 peritos da Polícia Científica de Pernambuco estiveram no local, fizeram análises e coletaram objetos que podem ajudar nas investigações. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o abrigo cuidava de crianças de 2 a 11 anos e funcionava com o alvará dos bombeiros em dia. Ela chega aqui ou pelo Conselho Tutelar ou pelo Juizado da Infância e Juventude. Fica morando conosco até o juiz decidir o destino delas. À tarde, alguns vizinhos levaram flores para a frente do abrigo para homenagear as crianças. O Jornal Nacional errou no dia 18 de junho do ano passado ao exibir a imagem de um outro homem de nome parecido, como se fosse Jefferson da Silva Lima, suspeito de ter participado do assassinato de Pereira e de Dom Philips no Vale do Javari, no Amazonas. O suspeito Jefferson da Silva Lima é este homem que você está vendo agora. O Jornal Nacional pede desculpas a você e, claro, em especial, ao homem cuja foto tinha sido exibida erroneamente. A Jaqueline Brasil conta pra gente a previsão do tempo para esse fim de semana. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Renata. Para o Bonner também e para você que está aí nos vendo. A temperatura deve ficar mais baixa e até com sensação de frio em algumas áreas do sul e do sudeste, principalmente de manhã. À tarde, máxima de 21 graus em Curitiba, 23 em Porto Alegre, 24 em Florianópolis e 25 em São Paulo. A frente fria que virou o tempo em parte do centro-sul hoje está na altura de São Paulo, mas amanhã já deve se afastar. Só que essa alta pressão vai mandar vento frio e úmido. Por isso, a previsão ainda é de chuva. A pior condição é para o leste de Santa Catarina e do Paraná, sul do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e região serrana. E nesse caso é por causa de uma baixa pressão. Esse sistema vai se formar amanhã. Ele empurra o ar quente e úmido lá para cima, formando as nuvens de temporais, as cumulonimbus. Essas nuvens trazem chuva volumosa, ventania e raios. Pode chover forte em Teresópolis, na região serrana do Rio, em Governador Valadares, em Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, em Joinville, Santa Catarina, com previsão de 50 milímetros. Pode chover forte também no litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Já a chuva deve ser menos intensa no norte nordestino, em parte do norte e do centro-oeste. O tempo fica firme da divisa do Tocantins com Goiás até a Bahia, em grande parte do Rio Grande do Sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. O sol até aparece em Campo Grande e em Belo Horizonte, mas não dá para descartar uma chuva. Em João Pessoa, as pancadas podem ser mais fortes, com máximas de 28 e 29 graus. Em Cuiabá,
Teresina e Belém esquenta mais. Temperaturas devem ficar entre 31 e 33 graus, com chuva passageira. Em Salvador faz calor não só no sábado, mas no domingo e no início da semana que vem. Temperatura variando entre 30 e 31. Já no Rio, amanhã faz 30 graus. No domingo, os termômetros caem para os 27 com chuva e o tempo só volta a ficar firme e quente quando? Na segunda-feira. Boa noite para vocês. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. Uma mulher que passou 500 dias completamente sozinha saiu de uma caverna a 70 metros de profundidade na Espanha. A alpinista Beatriz Flamini queria estudar as consequências desse isolamento para a saúde física e mental. Fora da caverna, uma equipe de apoio providenciava as refeições dela. O desafio começou em novembro de 2021. Beatriz disse que foi uma experiência excelente e insuperável. A Agência Espacial Europeia lançou hoje uma missão que vai investigar se há indícios de vida no maior planeta do Sistema Solar. Existem duas possibilidades, disse uma vez o escritor de ficção científica Arthur Clarke. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. As duas são igualmente assustadoras. A gente, humanidade, já foi para a Lua. Mandou robô para Marte. E sim, tem tempo que estamos tentando achar indícios de vida em outro planeta. Para isso, lá foi hoje o foguete Ariane 5. Saiu da Guiana Francesa. A missão da Agência Espacial Europeia é chamada de JUICE, sigla em inglês para Exploração das Luas Geladas de Júpiter. A NASA já disse que se a Terra fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete. É um planeta que tem em sua órbita 95 luas. E há indícios de que 3 delas, Ganimedes, Calisto e Europa, congeladas na superfície, possam ter nas profundezas água em estado líquido. Mas e aí? A sonda pode um dia então mandar pra gente umas fotos de uns peixes alienígenas? Quem responde é a pós-doutoranda Shivangi Charan, do Imperial College aqui de Londres, que é parte da equipe da missão JUICE. Shivangi lembra que os primeiros organismos vivos aqui no planeta Terra surgiram nos oceanos, mas essa sonda não está indo para lá para encontrar algo vivo e mandar uma foto para cá. É só um primeiro trabalho de investigação, para saber se as luas têm condições de abrigar um micro-organismozinho que seja. A Agência Espacial Britânica disse que essa missão que saiu aqui da Terra hoje é uma jornada para descobrir novos mundos. Dessa vez, procurar indício de vida em outro planeta vai custar o equivalente a quase 9 bilhões de reais. E não vai ser uma viagem rápida. O foguete vai pegar 884 milhões de quilômetros de estrada. Minha vida e a sua vida podem mudar muito até o fim dessa missão. É que a sonda só vai chegar na órbita de Júpiter em 2031. Depois, vão ser 35 sobrevoos pelas 3 luas até o final de 2034. Pois é, a ciência tem um tempo diferente. Nesse caso, então, não voltamos a qualquer momento com novas informações. Só lá para 2035. A seguir, as acusações na justiça ao militar suspeito de ter vazado documentos secretos americanos. O depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre as joias milionárias retidas na Receita. Num depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado pessoalmente com o então diretor da Receita Federal sobre as joias enviadas pela Arábia Saudita e apreendidas pela alfândega. A TV Globo teve acesso aos depoimentos de Bolsonaro e de outras pessoas envolvidas no caso. O inquérito da Polícia Federal já tem mais de 2.000 páginas. Na semana passada, os investigadores ouviram os principais envolvidos na tentativa de liberar as joias que ficaram retidas na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos, entre eles o do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, Bolsonaro disse que soube no final de novembro ou início de dezembro de 2022 que o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tinha recebido as joias do governo da Arábia Saudita.
O ex-presidente disse que não se recorda quem lhe contou o fato em questão, sendo possível que tenha sido alguém do Ministério de Minas e Energia. Em depoimento por videoconferência ao delegado Adalto Machado, Bento Albuquerque confirmou que nunca comentou com o presidente da República sobre esses presentes ou a apreensão das joias. E explicou o motivo. Eu e também o Ministério nunca entendeu isso como um problema. Por se tratar de um caso inédito, é que teve que se procurar o Serviço de Documentação, a Receita Federal, para saber como proceder. Na alfândega, no dia em que as joias foram apreendidas, Bento Albuquerque disse que tinha recebido os presentes do governo saudita no aeroporto de Riad. Foi o evento, teve 2 eventos lá, né? De energia, esse foi o ministro da Energia, e o outro foi a cúpula do príncipe rei do Então, depois desse evento que a gente ia para o aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. A informação no depoimento foi diferente. Antes de concluir, o delegado quis saber se Bento confirmava o que havia dito e leu o depoimento. E também Príncipe Abdulaziz bin Salman para se despedir, que ele falou que enviaria uns presentes para o hotel. Não falou do que se tratava ou o motivo em específico. Que chegou no hotel e foi se arrumar para a viagem. Que Marcos Soeiro deu-lhe conhecimento do presente, que eram 2 caixas, e disse que não havia espaço na sua bagagem. O declarante afirmou que levaria uma das caixas colocando na sua bagagem, não lembrando se na da bagagem de mão ou naquela que foi despachada. Sem dizer quando, Jair Bolsonaro disse que solicitou a seu ajudante de ordens, Mauro Cid, que fosse atrás de informações sobre os presentes. Em depoimento, Mauro Cid disse que Bolsonaro pediu que ele apenas verificasse e tentasse regularizar a situação do presente, porque seria vergonhoso ter um presente retido e ido a leilão. O ajudante de ordens não foi o único a ser acionado por Bolsonaro para resolver o problema. A Polícia Federal, o ex-presidente disse que, salvo engano, deu ordem ao então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira, para que entrasse em contato com Mauro Cid. O ex-chefe da Receita confirmou em depoimento que soube da apreensão das joias numa reunião presencial com Bolsonaro em dezembro de 2022. Júlio César disse que um assessor, não se lembra quem, confirmou a apreensão e enviou uma foto das joias. O ex-chefe da Receita falou que as informações foram repassadas ao ajudante de ordens Mauro Cid. Contou ainda que no dia 27 de dezembro, ao receber uma ligação de Bolsonaro em agradecimento por sua gestão na Receita, o ex-presidente perguntou sobre as joias. O ex-chefe da Receita, Júlio César, respondeu que já tinha dado as informações para Mauro Cid e que, no mesmo dia, recebeu uma ligação do ex-ajudante de ordens que queria saber quais medidas tomar para incorporar os bens ao acervo público da presidência. Júlio César contou que ficou sabendo por Mauro Cid que um avião da Força Aérea iria até Guarulhos para retirar os bens. Ao todo, foram 8 tentativas do governo Bolsonaro, o que os auditores da Receita consideraram uma pressão velada do ex-chefe da instituição para a liberação das joias. Em diferentes pontos de seu depoimento, Jair Bolsonaro frisou que não partiu dele a decisão de classificar as joias como um item do acervo privado de interesse público do presidente da República, e que não ficou pessoalmente com as joias, já que seu acervo pessoal foi para um galpão emprestado pelo ex-piloto Nelson Piquet. Em 2016, o TCU proibiu que ex-presidentes guardassem presentes, com a exceção de artigos considerados personalíssimos ou de consumo pessoal, como comidas, bebidas, roupas e perfumes. O ex-presidente declarou que não sabe dizer o motivo pelo qual o ajudante de ordens Mauro Cid e o então chefe da Receita, Júlio César Vieira, se apressaram em tentar retirar as joias até o dia 29 de dezembro do ano passado. O ex-presidente também disse que não ficou cobrando de ninguém que as joias fossem recuperadas. Também em depoimento à Polícia Federal, o ex-chefe de gabinete de documentação histórica, Marcelo da Silva Vieira, contou que teve uma conversa por telefone com o ajudante de ordens Mauro Cid sobre a liberação das joias. Foi em dezembro de 2022. Bolsonaro participou por viva voz.
Marcelo Vieira disse que explicou por que não seria possível assinar um ofício para incorporar as joias ao patrimônio da União e que Bolsonaro teria respondido: ok, obrigado. A investigação que apura se Jair Bolsonaro e seus assessores diretos se apropriaram indevidamente dos presentes entregues pelo governo da Arábia Saudita está quase concluída. Com o fim da fase de depoimentos, o delegado aguarda agora a chegada do laudo, que vai indicar o valor exato das joias. Com esse documento em mãos, a Polícia Federal deve encerrar o inquérito e apontar os eventuais crimes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e deu 10 dias para o ex-presidente Bolsonaro prestar depoimento na Polícia Federal sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O MPF quer que Bolsonaro explique uma postagem feita nas redes sociais 2 dias depois dos atos, em que questionava a legitimidade do resultado das eleições. O Ministério Público quer apurar se o vídeo incitou a realização de crimes contra o Estado de Direito e por que ele foi apagado horas depois. A Justiça americana apresentou hoje 2 acusações contra o militar suspeito de vazar documentos da inteligência dos Estados Unidos. Jack Teixeira vai responder por retenção e distribuição de informações ultra-secretas e de defesa nacional. Jack Teixeira foi preso ontem no estado de Massachusetts. Segundo um comunicado do presidente Joe Biden, a veracidade dos documentos vazados ainda está sob análise. A seguir, o Flamengo tem um novo técnico. Os artilheiros que prometem incendiar o Brasileirão. O Brasil oficializou hoje a candidatura à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. A CBF enviou a documentação para a FIFA. A sede da Copa só vai ser anunciada em maio do ano que vem. O Flamengo anunciou agora há pouco a contratação do novo técnico do time. O argentino Jorge Sampaoli acertou com o clube até o fim de 2024. Sampaoli já foi treinador do Santos e do Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro começa amanhã com a expectativa de uma disputa acirrada também pela artilharia. Fechar os olhos e fazer um pedido. O que desejam os artilheiros? Fazer gol a cada jogo, 3 gols numa partida. Marcar o gol do título. Daverson, brilha a estrela dele de novo. Goleadores. São eles que incendeiam os jogos de futebol e ainda recebem os abraços por isso. Toda temporada tem um goleador marcante. O inacreditável Roberto, Atlético Mineiro, Reinaldo. São Paulo, Careca. Washington. Jonas devolveu na entrada da área, mandou no canto. Gol do Corinthians. Segunda trave, Cano. Gol. O Brasileirão que começa amanhã vai trazer uma quantidade generosa de artilheiros. Quase todos os clubes têm pelo menos um jogador que se encaixa no perfil, mas com qualidades bem diferentes. Altos, como o Pedro Raul do Vasco, 1,92 m. Fortes, é o caso do Hulk, do Atlético Mineiro. Rápidos, estilo Rony, do Palmeiras. Precisos, como Pedro, do Flamengo. Selecionáveis, como Yuri Alberto, do Corinthians. Porque eu acho que eu vou ser artilheiro? Vou ajudar o time aí fazendo muitos gols. E ainda tem os estrangeiros, como Luiz Soares, um dos maiores jogadores da história do futebol uruguaio. Dele, Luiz Soares, pro Grêmio! Ele já foi campeão do mundo com o Barcelona. Agora quer ganhar o Campeonato Brasileiro com o Grêmio. Soares disse que o Brasileirão é uma competição com grandes artilheiros cheios de ambições. Mas acha que o mais importante é levar o Grêmio a brigar pelo título. No ano passado, a artilharia do campeonato ficou com outro estrangeiro. O argentino Germancano, do Fluminense, fez 26 gols. É o recorde desde que foi adotado o formato atual de disputa com 38 rodadas em 2006. Qual é, então, o grande desejo do Cano para este ano? Sair campeão. Esse é meu maior sonho aqui no Brasil. Ser campeão. E para isso, todos eles já têm a receita. Poder sempre estar fazendo gols. Você trabalha de viver de gol. Gol bonito mesmo, fazer gol. Para facilitar e ficar mais perto das vitórias, né? O Globo Repórter desta noite vai mostrar os avanços na área da saúde registrados pelo programa em 50 anos de história.
Os 50 anos do Globo Repórter e também do Fantástico foram tema hoje de uma apresentação no Rio to See, o maior evento de criatividade da América Latina. Todos os caminhos levam ao Global Stage, onde acontecem os eventos mais concorridos da Rio to See. Hoje à tarde, o palco recebeu os diretores e as apresentadoras de 2 programas que fazem parte da história da TV brasileira. O Globo Repórter está em plena comemoração de seus 50 anos com uma série de programas especiais no ar. Já o Fantástico completa meio século em agosto. Tantos anos seguidos de sucesso só têm sido possíveis por causa de uma parceria indissolúvel. Parceria com o telespectador, diz Sandra Annenberg, apresentadora do Globo Repórter. Ela contou como são definidos os temas de cada programa, documentários que se aprofundam na busca de respostas na saúde, no comportamento, no meio ambiente e as aventuras que nos levam a lugares incríveis. Mônica Maria Barbosa, diretora do Globo Repórter, ressaltou a ousadia do programa desde a criação em 1973, com temas pouco discutidos na época, como, por exemplo, o machismo e os direitos das mulheres. A gente faz um documentário por semana com um tema, a gente se aprofunda, a gente pesquisa e a gente leva para o telespectador histórias de vida de gente, de brasileiros que se encontram com o Brasil e a gente faz essa conexão. Eu acho que é por isso que o Globo Repórter continua atual. Olhe bem, preste atenção. A música, que é a cara do domingo, já diz muito sobre o Fantástico. Liana Brita e Maju Coutinho lembraram que o programa nasceu e continua sendo uma mistura de entretenimento, esportes e jornalismo. O diretor do programa, Bruno Bernardes, disse que a dose de cada um desses ingredientes é o que foi mudando ao longo do tempo. As reportagens investigativas, as denúncias contra a corrupção estão sempre presentes e a notícia relevante de última hora também. Ciência, tecnologia, futuro. É o Fantástico sempre olhando para frente, acompanhando as mudanças na sociedade. Um olhar com emoção. O público espera a abordagem do Fantástico sobre aquele tema que pode ter sido discutido várias vezes ao longo da semana. Mas as pessoas sabem que o Fantástico vai trazer alguma coisa a mais, além. E isso é uma grande responsabilidade para a gente. A equipe do Fantástico aproveitou para anunciar novidades na comemoração dos 50 anos. Vai ter música preta brasileira, quadros sobre sexo, direito das mulheres e 5 documentários contando as 5 décadas do programa. E um cenário renovado. A gente vai continuar falando de antirracismo, vai continuar falando, abordando as questões contra também LGBTQIA+, fobia. Eu gosto de uma frase também de um colega que ele diz: quando o Fantástico compra uma briga, o Brasil melhora. Eu acho que o Fantástico vai continuar comprando várias brigas em prol desse Brasil melhor. Depois do Globo Repórter, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, um bom fim de semana. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Ituano e Ceará pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe Ituano e também as últimas informações da equipe do Ceará. O Ituano, que chegou até as quartas de final do Campeonato Paulista, chega com ânimo novo para quem sabe esse ano subir para a primeira divisão. Já o Ceará, que chegou na final do Cearense e foi derrotado e também está na final da Copa do Nordeste, também vem confiante para fazer um bom campeonato e quem sabe subir para a elite do futebol brasileiro. Então, se você é torcedor do Ituano ou torcedor do Ceará, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque Ituano e Ceará se enfrentam nessa sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Novelli Júnior em Itu, na estreia das equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de terminar o Paulistão na 4ª colocação, o Ituano chegou à 3ª fase da Copa do Brasil, pela qual empatou um jogo de ida com São Paulo no Morumbi na última terça-feira.
sexto colocado na Série B de 2022, o Galo inicia a competição com a meta mais modesta, a de atingir os 45 pontos o mais rápido possível para eliminar o risco de rebaixamento. A partir daí, segundo o técnico Gilmar Dalpozo, novos objetivos serão traçados. O Ceará se reestruturou para a nova temporada e chegou nas finais do Cearense e da Copa do Nordeste. O time estreia na Série B contra um adversário que já encarou esse ano, quando foi eliminado na Copa do Brasil. O Vovô chega forte na briga pelo acesso sob o comando de Gustavo Morínigo e teve bons desafios na temporada. O Vovô entrou em campo 21 vezes, venceu 13, empatou 5 e perdeu 3. Pelo lado aí do Ituano, o Ituano perdeu 4 titulares após o final do Paulistão. O lateral Rai Ramos, o zagueiro Bernardo e o atacante Gabriel Barros foram negociados, além do volante André Luiz, que foi dispensado. Contra o São Paulo, Gilmar Dalpozo não pôde contar com os lesionados Yuri e Rafael Silva, e ainda perdeu o zagueiro Carlão, também por lesão logo no início. A mudança de escalação com relação à última partida deve ser justamente a entrada de Marcel Scalesi na defesa. Então, a provável escalação hoje do Ituano deve ter Jefferson Paulino, Marcel, Claudinho, Jonathan Silva e Pacheco, Rafael Pereira, Lucas Siqueira, Eduardo Persson, José Aldo, Paulo Vitor e Quirino. Já pelo lado do Ceará, o atacante Eric não embarcou com a delegação do Vovô para o duelo. Eric é o artilheiro do time, junto com o Guilherme Castilho com 8 gols. Por outro lado, o atacante Eric Pulga pode estrear na equipe, já que foi relacionado pela primeira vez. O jogador de 22 anos foi anunciado em março, após ser um dos destaques do futebol cearense no primeiro trimestre de 2023, atuando com a camisa do Ferroviário. Então a provável escalação da equipe do Ceará deve ter o Richard, Luiz Otávio, Thiago, William Formiga e Warley, Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Janderson, Igor e Vitor Gabriel. O jogo hoje vai ser pitado pelo Bruno Arleu de Araújo, assistente número 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, assistente 2, Thiago Rosa de Oliveira, arbitragem de vídeo, Jean-Pierre Gonçalves Lima e o quarto árbitro, Thiago Lourenço de Matos. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.